E aí, pessoal, tá começando mais um podcast, o podcast do Bode na Sala. E hoje a gente vai falar aí sobre nós. Sobre nós? Sobre nós. Hoje é um programa intimista. A gente vai falar um pouquinho das nossas preferências. Não, é mentira, é o novo filme do Jordan Peele, mas o tema principal aí é Capitã Marvel, que é um filme da Marvel. Capaz, sério? Sim, que faz parte do universo cinematográfico Marvel, inclusive. Fiquei inveja, né? É surpreendente, mas enfim. E hoje aqui, compondo a mesa, primeiro a gente apresenta as damas, então a gente tem o André Bozetti, não, mentira. A gente tem a Stephanie Espíndola, que é do site Fidedigno, e ela é uma colaboradora aí. Volta e meia ela tá aí enchendo o nosso saco, na volta. na rua a gente chamou aqui, ó. Vem, Volta e meia ela tá ganhando uns bolão do Oscar na nossa live. Exato, eu vim só pra ganhar mais um bolão. Hoje não tem bolão. E não tem juiz parcial hoje também. Então Stephanie, se apresenta aí, dá um oi pra nossa audiência qualificada. Oi, audiência qualificada, acessem o site Fidedigno, não tô brincando. Não, acessem sim, mas não deixem de acessar o Bode na Sala também. Acesse o Pedroso, abre uma nova guia. Ô Pedroso, e depois edita isso aí. Aqui na mesa também a gente tem hoje o Rafael Bernardes. Meu nome é Rafael Bernardes, eu tenho R$25 acumulados em 26 anos de vida. E aí, já contou boa parte da história dele aí nesse segundo. A gente também aqui tem hoje o nosso querido vovô garoto, André Bozetti. Sempre jovem. Sempre jovem, com um sorriso radiante. Dá um oi pra nossa audiência. Com 2 dentes na boca. Oi, audiência qualificada. Um pra doer, um pra brigar. E aí, audiência qualificada, tamo aí. E apresentando aqui o podcast, esse é o podcast número 4, inclusive. Que tá entre os 4 melhores. Entre os 4 melhores já produzidos pelo nosso site. E de uma coisa. É uma questão de muito orgulho pra gente, né? Conseguir sempre manter essa qualidade, né? E não desistir, né? E não desistir jamais, né? Que é o principal ali. A minha mãe adora estar no nosso podcast. Eu não posso falar o mesmo da minha. Então é só minha mãe que escuta mesmo. Enfim. Mas, gente, vamos lá. Vamos começar logo aí os trabalhos. Vamos começar falando Nós. Aqui na mesa, eu sou o único que não assistiu Nós. Então vamos dar-lhe spoiler. Não vai ter spoiler. Mas assim, eu quero saber de cada um de vocês. A gente vai falar brevemente aí sobre Nós e depois a gente emenda aí no Capitão Marvel, que é o assunto mais esperado aí. Mas eu vou começar pela Stephanie, né? Stephanie, o que tu achou de Nós? Cara, Isso não é uma cantada. Começou bem. Eu já tava guardando essa piada faz tempo, né? Tu veio no caminho, assim, tipo, uma piada. Não, eu gostei bastante do filme. Eu achei ele bem estruturado. O único arco que eu não gostei foi ele no final, que eu achei um pouco, sei lá, não tão bom quanto o resto da execução do filme. Mas eu acho que ele tem uma crítica bem bacana ali, tanto sobre sobrevivência, né? O que a gente pode fazer pra sobreviver em detrimento a uma outra pessoa. Então, independente do outro, né? O que eu faria pra me manter vivo, o que eu faria numa situação como essa. E qualquer coisa que a gente falar sobre o plot em si é spoiler. Então, tem que cuidar, qualquer detalhezinho aí pode estragar a experiência das outras pessoas, mas eu gostei bastante. Certo. Rafael Bernardes. Eu gostei daquela parte que... Não, eu gostei muito do filme, eu achei muito, muito bom. O nível do Corra, assim. Nível parecido. Eu gostei mais até do que Corra. Eu gosto muito de Corra, mas também gostei mais do Nós. Eu achei que o Jordan Peele, ele conseguiu deixar um pouco de lado, assim, não deixar de lado, mas ele conseguiu focar mais no terror e não ir tanto na crítica. Ele foi também, ele criticou bastante e tal, mas não que nem Corra. Corra é uma crítica total com o terror. Já vai falar, Bozetti, calma. Bozetti chega a estar se tremendo aqui. Rafael ainda tem a palavra. Mas mesmo com os simbolismos, com as alegorias que ele faz, continua sendo um filme bom se tu não entender isso, entendeu? Se tu não pegar isso, é um baita filme mesmo assim. E se tu conseguir interpretar, então, melhor ainda. Aumenta a experiência. Maravilhoso. Bom, então é isso. Bozetti, Bozetti, fala. Cara, é que, na minha opinião, é bem contrário. Eu acho que o Jordan Peele, ele ampliou a crítica nesse. Porque, assim, se
se no Corra tava bem focado no racismo, sabe? Era racismo, nessa ele ampliou de um jeito que parece que todas as cenas do filme, do início até o final, são uma crítica social. Sabe? Então eu achei, só que nem tu falou, se tu tirar todas essas camadas de interpretação daquilo, o filme continua sendo um terror magnífico e por isso talvez eu tenha gostado mais dele do que do Corra. Inclusive eu gosto muito do Corra, mas até botei na minha crítica assim que no Corra ele vai dando uns em conta-gotas as informações que te deixa tenso, daí tem uma situação e daí volta, e daí daqui a pouco tem outra e volta. No momento em que acontece uma situação ali no filme, é tensão até o final, sem parar, é terror e pânico, e assim, é pavor mesmo. E dentro disso, todas as questões que tu for analisar ali sociais, é bacana porque a família de protagonistas são todos negros ali, e mesmo dentro deles tem uma crítica ao próprio comportamento da família, sabe? Não é aquilo assim como no Corra que os negros ali eram, né, estavam mais sofrendo. Ele incluiu uma outra visão, ele ampliou a visão assim do que aconteceu. Então eu gostei muito, assim, a parte social achei demais, a parte de terror achei fantástica, as atuações, assim, nossa, cara, a Lupita, assim, Oscar pra ela agora. a construção, tanto física quanto vocal dela, aquela primeira vez que a sombra dela fala, é uma coisa fantástica. E as soluções pra algumas coisas que eles colocam, eu achei muito legal. Tipo, ela fala de um jeito, depois explica por que ela fala desse jeito. E explica bem, sabe? E essa explicação eu gostei, eu achei legal, sabe? Ele não se Estão perde. muito bem comparado. E o gurizinho, a versão bichinha e Pluto ali, a menina também com aquele é sorriso. apavorante, Sabe? eu sonhei com ela depois. E o próprio pai com aqueles olhos né, assim, que não consegue abrir sabe? O negócio que eu gosto incrível. muito é a inversão de valores do padrão da sociedade. Porque as duas mulheres, tanto a menina quanto a personagem da Lupita, são as que são fortes ali. Elas que batem de frente. E os dois, o gurizinho, ele é uma criança muito pequena. Mas o cara é um idiota, só faz piada. E é um cara gigantesco, né? O Winston Duck lá, ele é um baco lá do Pantera. Tu vai ver como ele é enorme quando tem uma cena dele deitado na cama. Tu vai ver como ele é enorme. Agora estou mais ansioso para ver esse terror, terror, cara. Eu estou saindo agora para ver, nossa. Eu fui ver sozinho no cinema, as pessoas riam de nervoso do meu lado. Meu Deus, o que é isso? Mas então assim, eu acho que o Jordan Peele, o cara acertou na mosca de novo. E daí assim, até muita gente falando que o cara criou uma opção. O cara não criou, mas ele tá com uma identidade. Ele deu um respiro. Porque assim, qualquer filme, tu vai pegar filmes de zumbis lá da década de 60, sei lá, sempre teve uma crítica social, então o Jordan Peele não criou isso, né? Isso aí já existe, os filmes de terror eles sempre mexeram com isso, mas ele conseguiu, ele atinge muito no ponto, sabe? É um negócio que vai na veia, assim, certeza. Tem muitas comparações já, tem muita gente dizendo, Jordan Peele é o novo Spielberg, Jordan Peele é o novo Shyamalan, tá ligado? E aí, cara, eu ainda não vi Nós, né, mas pelos trailers, pelo que vocês falam e em comparação, e falando sobre Corra também, o cara na verdade ele é o primeiro Jordan Peele, tá ligado? Ele não é nenhum outro agora. Ele é um cara extremamente ele é muito inteligente, criativo, né? Isso quer dizer, a inteligência desse cara é um absurdo, assim, sabe? E eu tenho medo que, inclusive, que agora, tipo, o cara fez um filme foda, daí agora ele fez outro filme mais foda, daí a expectativa vai ficar cada vez mais em cima. E daí pode acontecer que nem o Shyamalan mesmo, que, tipo, fez Sinais, depois fez Ser Sentido, Sinais, Corpo Fechado. Daí começou... Eram os 3 primeiros dele, porrada. Daí depois veio A Vila, daí começou a dar uma na água e depois a gente nem sabe mais o que aconteceu, né? Agora ele voltou aí com... Depois... continua meia boca. Assim. Continua, mas enfim... cara, feliz em saber que o Jordan Peele acertou de novo. E tô ansioso agora com essas informações adicionais. Fiquei mais ansioso ainda pra ir assistir Nós. Depois dessa característica específica que eu vou colocar. E eu tô mais ansioso agora pra ver a série do Além da Imaginação, né? Do quê? Além da Imaginação. Bom, ele falou uma coisa ali que não deu. Além da Imaginação. Além da Imaginação. Que o trailer já foi muito bom, né? Ele apresenta, né? Ele apresenta. Ele apresenta a série, então. Vai ser foda. Mas enfim, falamos sobre Nós, né?
E agora a gente vai pro assunto principal aí, que é Capitã Marvel, né? Exatamente. Esse filme que foi um fracasso de bilheteria e os nerds conseguiram boicotar. Que boicote bem Parabéns. feito, parabéns aos machistas. Você que boicotou esse filme, parabéns, você é um incompetente, cara. Como eu tenho vergonha do nerd, cara. Como eu tenho vergonha. Você que é nerd e é gente boa, desculpa aí, mas... Não, a gente diz o nerd e o nerd... Não, o nerd do mal. O nerd é babaca, né? Nerd todos nós somos aqui, né? Tu vai... O nerd metido a conservador, que é tudo igual aos quadrinhos. Enfim, né? Cara, a Capitã Marvel aí estreou no início do mês. E ele veio pra fazer o último pedacinho do quebra-cabeça pra gente chegar até Vingadores Ultimato, que vai ser a conclusão épica. Isso aí eu tô falando da sinopse, né? Que é a sinopse esquisita. Conclusão épica dos 10 primeiros anos Tá ainda. lendo no MDB? Não, tô lendo no Voz de Sala, tá escrito aqui. E aí, pô, o Capitã Marvel era o último quadradinho que faltava aí pra gente chegar no Vingadores Ultimato. E a Capitã Marvel, inclusive, vai ser talvez a peça principal aí, ou fundamental, enfim, pra derrotar o Thanos. E poder pra isso a gente viu que ela tem, né? E agora, daí, o que vocês acharam de Capitã Marvel? Começando aí pela... Vamos antes do filme estrear. Né? Antes do filme estrear, o filme já começou a sofrer um boicote muito forte no MDB, Exato, em todos os sites agregadores de nota ali, o pessoal já tava detonando o filme. Quem tá em grupos de cinema no Facebook via que era uma campanha contra o filme total. Eu posso fazer uma pergunta pra Stephanie pra gente começar? Pode. Por que o nerd se incomoda com uma mulher? Eu não sei, vocês estão incomodados comigo? Eu tô incomodado. Eu me incomodo contigo, mas é por eu tô outros incomodada. motivos. Eu não consigo entender, Por que gente, eles se também. incomodam que não tenha um homem branco, hétero, Cara, sendo Eu acho que é porque tira protagonista, eles entendeu? da posição de poder, entendeu? Pelo menos é o que me parece, assim. Tu Pra mim, a colocar Stephanie outra- acabou de matar aí. tu colocar uma outra figura que não seja o homem branco representando o Stephanie, poder. esses nerds, eles são aqueles auto-intitulados incel, né? São Sim. os celibatários, que não é por querer, tá? É que se diz... eu não lembro qual é. Os caras, eles não são celibatários porque querem, é porque eles não conseguem mulheres. E daí... Então... É o podcast mais polêmico que a gente já lançou. Dos 4 é o mais polêmico. Então, e daí assim, daí os caras veem. Os caras veem uma mulher, né, que é fodona ali, que quebra o pau de todo. Né, e daí assim, os caras não conseguem chegar numa mulher nenhuma, e daí tem uma mulher que é mais forte que todo mundo, mas aquela lá é totalmente inacessível pra eles. Então tu acha que o culpado é a virgindade? Cara, é certo. Tu acha que alguém que faz sexo ia se incomodar com a Capitã Marvel ser uma heroína poderosa, cara? Pelo amor de Deus. Não tem como, né, cara? Não, e Então, tu vê que começou o problema lá quando saíram as primeiras cenas e que ela não sorria. Desde que ela celibatários involuntários. Ela é involuntário. Desde que a Brie Larson foi escolhida, né? Que a Brie Larson é uma feminista declarada, a partir dali já começou o problema, né? E quando saiu fotos dela, começaram a comparar a bunda dela com a do Tom Holland, que o Tom Holland Nossa, tem mais né, bunda, cara? É um dos motivos. Cara, Sim, olha o bunda que tu rola, né, cara? Era eu ter. Realmente, o Ronald tem uma bunda lindíssima. Mas não é essa a questão, não é essa questão de vou classificar se eu gosto do filme por causa de uma bunda, tá ligado? Não é essa. É tipo, é os parâmetros que os caras usam que são muito esquisitos. Quando eu escrevi a crítica do Capitã Marvel e disparei em alguns grupos ali, alguns caras fizeram apontamentos ali de por que não estavam empolgados com o filme. Daí, ela é muito forçada, e isso aqui, o uniforme não é igual que eu queria, isso aqui. E ela não tem bunda. Foi uma das coisas. Brother, por favor, cara, sério que tu vai usar isso como critério pra não assistir o filme? Não vou dar meu dinheiro nesse filme porque a Capitã Marvel não tem bunda. Eu pago por filme com bunda. Sem bunda eu pago menos. Quero pagar minha entrada. Eu chamava isso como posuda pra ser. Cara, não, é bizarro, assim, sabe? É bizarro os argumentos que os caras usam pra tentar diminuir o filme. Mas, enfim, Steph, levando isso em consideração, a Stephanie já matou ali, ela disse que os caras, o motivo dos caras se incomodarem tanto com mulheres, mas e a qualidade do filme? O que tu achou, tirando polêmica, assim, o que tu achou de Capitã Marvel em si, como filme? Cara,
eu gostei, eu não vejo tanto assim todos esses problemas que as pessoas colocam no filme em si. Acho que tem muito filme da Marvel que segue exatamente o mesmo esquema e não tem tanto hate como esse filme tá tendo, sabe? Que não é tão puxado pra baixo, é considerado tenebroso. Temos aí gente dizendo que Thor 1 e Thor 2 é melhor do que esse filme, que pra mim não tem nem cabimento. Não, é forçar, assim, é forçar pra acreditar. Mas o Thor tem bunda? Tem isso, né? Não, e daí ele é forte, musculoso, é o que o cara gostaria de ser, então é aquela idealização do super-herói. Gostaria de ser, eu gostaria de ter, né? Tem esse problema. Enfim. Eu gostei do filme, cara, gostei da forma como eles mostraram ela sob o domínio de um cara, né? Assim, o cara sempre puxando ela pra baixo, dizendo que ela era estourada, que ela era fraca, que ela não ia conseguir, que ela não sabia se controlar, tipo... Muita coisa do que as mulheres escutam no seu dia a dia, assim, sabe? Tu tem que aprender a controlar teus nervos, tu não pode agir de determinada forma, né? Tu tem que sorrir sempre, tu tem que ser legal. Deus o livre de ser antipático com alguém. Pode representar tanto quanto esse padrão patriarcal, abusivo, quanto um próprio relacionamento abusivo. Claro, exatamente. Porque ela tinha um relacionamento abusivo com o cara, que era o mentor dela. E ela tinha que se provar, né? Tu tem que provar tal coisa. É que nem quando uma menina chega assim, eu gosto de jogar videogame. Mas me explica aí, mas me diz qual foi o primeiro jogo lançado pro Nintendo, não sei o que. Os caras tu tem que provar que tu realmente... Tipo, chega um cara... Quantos jogos foram lançados em março de 83 pela Atari? Assim. Não, daí os caras chegam... É pra tudo, os né? caras chegam... Chega eu nem jogo videogame, eu nem tenho negócio de jogar videogame, mas eu chego assim... cara, eu adorei tal jogo. Legal, show. Agora chega a Stephanie e diz, adorei tal jogo. Mas tu nem joga. Gostou, sei. É teu namorado que joga e tu fica assistindo ali. Ele te dá o controle, ele te dá o controle ali sem... Não, é bizarro, cara. Mas tu gosta de futebol, mas tu vai nos jogos? Tipo assim, Explica não, tu não pode impedimento gostar aí. porque tu vai nos jogos. Ou tu gosta de Star Wars, então deixa eu abrir aqui um HQ do universo expandido e tu vai me dizer o que tem na página 3. E exatamente o que acontece no Capitão Marvel. Ela tem que provar pro personagem ali do Jude Law que ela é poderosa, que ela pode isso, pode aquilo. E no final ela dá aquela resposta maravilhosa que eu queria aplaudir no meio do filme, porque eu achei demais, sabe? E se fosse um homem no lugar dela, e ele falando, agora vamos na mão, então o homem iria na mão, porque o homem tem o ego imbecil. Ia ter que se mostrar mais do porque eu sou foda, eu vou na mão e ia perder pro cara ainda. Ela não deu uma rajada nele. Mas tu sabe, mas tu sabe que aquela cena me lembrou muito do Indiana Jones. A hora que o cara tá lá fazendo todas aquelas manhas lá com as espadas ali, ele dá um tiro. Eu não tenho que estar me estressando com isso aí, tá ligado? Por Ela é improvisada pro Harrison Ford. Que ele tava doente, mas enfim, por que eu vou ter que provar pra esse cara que eu sou bom de briga? Eu tenho uma arma, tá ligado? Mas isso não é campanha pro armamento. Eu sou a favor do armamento. Não, só o Indiana Jones pode usar. Eu sou a favor da katana só. Mas é maravilhoso. E quando aconteceu aquilo ali, eu lembrei na hora de Indiana Jones, assim, tu não precisa estar se provando, sabe? E ela foi ali... Eu tinha um problema pra resolver, né? Assim, pra que eu vou perder tempo saindo do sol? E ela ainda sai arrastando o cara. Maravilhoso, aquilo ali, maravilhoso. Ela matou muito ali. Eu gostei bastante do filme. Tem algumas coisas que me incomodaram, mas em relação aos flashbacks. Que eu acho que acabaram atrasando um pouco o desenvolvimento do filme, que ele poderia ser de uma forma diferente. Mas não atrapalhou a minha experiência, Tu sabe que eu não tinha gostado no trailer e no filme eu gostei. Sim, dos flashbacks, sabe? Eu gostei da montagem com os flashbacks ali, eu cheguei a arrepiar naquela hora. A hora que ela levanta, sabe, aquilo ali foi muito bacana. Então, assim, eu acho que eles conseguiram, porque eles repetiram os flashbacks, só que daí complementando com aquela parte, né? Assim, e aquilo eu acho que funcionou bem. Exatamente, a mulher, ali fez, né? A mulher toma vários tomos ali e tem que estar sempre pronta pra levantar, tá ligado? Eu achei do caralho. Aprendeu com o Rocky Balboa, né? E aprendeu. E acho que inclusive eles usam uma frase do Rocky Balboa no filme ali. Não aprendeu com o Homem, você para com isso. Não. Já puxamos Indiana Jones pra tentar. Mas isso é culpa da indústria do cinema, que sempre colocou homens fazendo isso. Agora, quando acontecer um outro filme, a gente vai dizer, mas isso aí é a Capitã Marvel, tá ligado? A Capitã Marvel que trouxe isso aí. Como referência. Não, mas agora sim, falando sobre a Capitã Marvel, né? Mas nem era a tua vez. Por que não, cara? Tá, então fala. Não quero
quero mais. Eu vou embora. A Stephanie nem terminou ainda. Porra, Bozete, né? Ai, que vocês cortaram. Vai, segue lá. Segue, vai. Não, do que eu tava dizendo dos flashbacks, só que eu gostaria de ver o desenvolvimento dela, tipo assim, tudo que ela passou, sei lá, na mão do pai, sabe, todas as experiências que ela teve no crescimento, tipo, ela não pode ser piloto porque ela é mulher, ela era minimizada durante o treinamento. O porquê que a Marvel é tão importante pra ela, né? A gente entende que é porque abriu um espaço tanto pra ela quanto pra Maria, né, que é a amiga dela, abriu um espaço pra elas poderem realizar o sonho de pilotar e tal, por isso que era importante, porque foi uma mulher que acreditou em outra e elas se uniram e conseguiram fazer acontecer. Podia ter tido um filme anterior, né? Um de origem. É que lançaram muito em cima. Precisava encaixar ali de alguma forma, eles acharam uma forma criativa, né? Sim. Enfim, essa questão dos flashbacks e voltar até pra, eu acho que não atrasar o desenvolvimento dela pro próximo filme. Mas eu ia gostar de ver esse desenvolvimento, sabe? Isso deve aparecer no Viúva Negra, né? Viúva Negra deve trazer quer dizer, daí ser da a Viúva história Negra, dela, não da Capitã Marvel, né? claro. Mas deve trazer essa construção. Inclusive estão pegando um elenco, selecionando elencos ali, jovens adultos ali, pra Emma Stone. Emma Watson vai estar, né? Então deve mostrar o treinamento lá na... Se fosse a Emma Stone, eu ia Que ficar na, mais que empolgado. na verdade... Eu gosto muito da Emma Emma Watson é meio, né, mas enfim. Mas ela é bacana. Mas se a gente legal. for levar em consideração, Emma Watson como pessoa parece ser maravilhosa mesmo. A Como nível de ser humano. nível de ser humano. Como atriz tomar uma cerveja, é boa. Mas se a gente... A Marvel perdeu uma grande oportunidade, porque eles podiam ter pego a Operação Red Sparrow lá e ter feito a origem da Viúva Negra ali. A mesma coisa que a Sony errou ali do Vida, que podia ser a origem do Venom, né? Mas enfim. Mas isso é bem melhor do que aquela... Mas enfim. Eu não sei o que eu tava falando mais. Interrompemos ela de novo. Dela, tá. Porque a gente faz isso. Eu acho que se tivesse essa construção da gente acompanhar, acho que até tu conseguiria sentir, não que tu não consiga ter empatia com ela, mas talvez ter até mais de ficar com tanta raiva por tudo que ela passa, tipo, tu vê tudo que ela tá esperando pra chegar onde ela chegou e quando ela tá com poder, tipo, quebra todo mundo a pau, sabe? Aproveita agora que ninguém tá te segurando e vai. Então, assim, eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado se a gente tivesse essa construção. Não que isso faça o filme ser ruim, mas se tivesse dessa forma e não como flashbacks, Concordo contigo. eu acho que eu gostaria mais. Também concordo. Realmente. E falta um pouco de... Eu acho que falta um pouco de fluidez também no filme, assim. Inclusive os flashbacks, pra mim, isso acontece. O filme tá num ritmo ali, daí pá, corta flashback num tempão, pá. E às vezes tem uns flashbacks que também foram um pouco desnecessários ali no momento. Bem rapidinho. E, enfim, é só pra cortar o ritmo e daí isso eu senti falta em alguns momentos do filme. É uma fluidez, tá ligado? E parece que tá pra ir e parece que dá uma trancada sempre. E inclusive os flashbacks ajudam nisso, né? Mas... Bozete, fala. Posso falar? Pode não, falar. quando chegar minha vez, Não, já minha vez. Pode falar, vai. Tu tem preferência que tá? Eu já estacionei na vaga aqui da frente. A gente tá gravando de noite e tem 10 minutos pras 9 e daí o Bozete tem que... 9 horas tem que estar deitado já. Vai. Pois é, esqueci. Não. Assim, eu particularmente acabei gostando da questão dos flashbacks, né? Acho que funcionou bem justamente pela questão do tempo, né? A personagem entrou tarde no universo Marvel. Se ela tivesse tido um filme lá 6 anos atrás, 7 anos atrás, daí podia ter sido. Acho que agora foi a melhor solução possível. Gostei da montagem deles no momento em que foi colocado pra dar dar aquela emoção, assim. E daí eu acho que o que pecou realmente do filme foi as cenas de ação, assim, a direção, a montagem, a coreografia, tudo. Eu achei, depois de tanto tempo, sabe, é que os diretores, eu tava vendo, eu não lembro o nome do casal, não, uma moça e um rapaz. Lá vem o macho escroto falar que tem que ser casal com uma mulher. Justamente eu disse, né, que eu falei casal. A dupla. É a dupla. Eles já trabalharam juntos antes, mas assim, não em filmes dessa pegada, Em né? comédias românticas. Então assim, talvez tenha faltado alguém com uma mão melhor pra isso. Não sei como é que foi a questão, assim, os coreógrafos, porque realmente as lutas ali não dá pra entender nada, é muito picotado. Então assim, a parte mais bacana é no final do filme, quando ela não tá lutando, ela tá só destruindo as coisas, assim, com poder, é outra coisa, mas... Ela bota o Ronan pra correr.
Muito bom. Assim, apavora. Então, assim, ali, acho que o fraco do filme foi isso, mas de resto, eu acho que funcionou muito bem, assim, os Skrulls funcionaram muito bem. Muito bem. Olha que entrada e que personagens que podem ser aproveitados pro bem e pro mal nesse universo. Não, eu adorei a pegada ali, tipo, de refugiados, tá ligado? É, eles botaram isso. ali, tipo, alterando a lógica, que todo mundo tava pensando que ia ser uma coisa e foi outra totalmente diferente, tá ligado? Eu adorei, quando acontece isso, tirando o Homem de Ferro 3, que eles botaram a porra do É horrível. o mandarim lá, enfim. Mas foi engraçado. Não foi deprimente. Como o filme só. foi engraçado, mas dentro da história Marvel foi uma bosta. Mas enfim, voltando. Eu achei muito legal a parada dos Skrulls ali mesmo. Só que daí, com essa questão dos Skrulls, uma coisa que só quando eu assisti o filme pela segunda vez, que foi no dia seguinte já, que eu percebi uma coisa que eu não tinha sacado, que era na trilha sonora. A trilha sonora do filme, ela tem uma pegada de filmes alienígenas da década de 80. Então, aqueles Skrulls, aquele negócio... Cara, o filme remeteu a Invasores de Corpos, assim, a ver a batalha final, uns filmes de alienígena meio B, assim, da década de 80. Eles estavam ali porque, assim, era um filme de alienígena. O Capitão Marvel é um filme de alienígenas, tem alienígenas invadindo a Terra, tem uma mulher que foi capturada por alienígenas que tá de volta, assim. Então, eu gostei dessa pequena homenagem que teve ali, que na trilha sonora, quem assistir de novo, tem uns momentos que lembra aqueles toques de Stranger Things, por exemplo. Tem. Eu sabia que alguém ia falar isso. Fiquei esperando. Então, nossa homenagem aos melhores pilotos aí do transporte nossos amigos, né? Inclusive, se vocês não viram a entrevista que a gente fez com eles, tá lá no site. Então, assim, parte no canal, desculpa. Eu acho que o filme teve uma pegada, assim, por esse lado, acredito que foi uma homenagem bacana. E a preparação pro Vingadores Ultimato, ela é ótima. E daí uma coisa que eu falei quando foi na saída do cinema lá, esse filme tinha que ter vindo depois do Guerra Infinita e não aquele Homem-Formiga e a Vespa. Sabe? Aquele filme foi a coisa mais broxante do mundo, porque tu saiu do Guerra Infinita com os nervos lá em cima, e o próximo filme que vem é uma água com açúcar que não acontece nada, sabe? Mas tem aqueles 3 minutos finais ali que, caralho, que loucura, hein? Porque não é ruim o filme, Homem-Formiga e a Vespa não é ruim, só que eu nem lembro mais. Ele entrou num lugar, sabe, num momento que não era o dele. Aquele era o momento da Capitã Marvel. Porque daí termina, tu volta pro passado e tu vê, é essa aí que vai salvar a Eu tô com medo do Homem-Aranha sofrer isso agora também. Do filme não ser tão impactante. Cara, o Homem-Aranha já começou errado tudo, o Homem-Aranha já sendo trailer. Agora, como é que trailer vai encaixar isso? Porque o que acontece? A Sony quis lançar. A Sony, os direitos do Homem-Aranha são da Sony ainda, ela cedeu pra Marvel, só que a distribuição do filme é da Sony. Então a Marvel solicitou pra Sony. Sony, deixa a gente lançar primeiro o Ultimato e depois... tu não precisa lançar um trailer 6 meses antes do Homem-Aranha. Tu pode lançar o trailer 1 mês antes que vai o pessoal... Daí a Sony disse, não, pera, o filme é meu, eu quero que você se foda, tá ligado? Eu vou lançar quando eu quiser essa merda, eu já te prestei o personagem, que mais tu quer, caralho? E aí cagou a parada toda, né? Porque o filme se passa depois do Ultimato, a gente sabe que o Peter vai estar vivo. Então, todo mundo já sabia. Isso não me afeta. Mas eu gosto de melodia, Bozete. Eu gosto de melodia. Eu vivo assim. Não, cara, se eu pudesse considerar a hipótese do Peter Parker tá morto, cara, eu não ia nem assistir o próximo. Eu acho que eu também não ia assistir. Foda-se, mas eu queria ter aquilo de chegar no cinema. E não é mesmo que eles salvaram o Homem-Aranha? Que surpresa! Mas eu queria esse gostinho de ilusão, tá ligado? Eu queria, mas enfim. É legal pra surpreender, entendeu? Fazer um mistério. Cara. Que nem... Eu vou dar um exemplo ruim agora, mas que nem a Liga da Justiça, tá ligado? Que eles tentaram fazer um mistério lá, também não conseguiram, mas se tivessem feito direito isso. Superman, né? Mas aquela do Superman foi uma cagada, né? E o cara com bigode. Cagada. Não, e o pior, né? O pior que termina do Batman vs Superman ali, o caixão tremendo ali, nem volta naquilo ali. E a gente tava muito louco, era um terremoto aquilo ali. Mas enfim, né? Não é que o corpo, ele incha, né? Depois de morto, eram os gases que estavam saindo do Superman. Imagina os gases do Superman. E o cara morreu, os caras tiraram o cara do túmulo. E ele tava lindo ainda. Como é que pode, né, cara? Eu vivo, sou feio, imagina depois de morrer. É que a Eureka...
É, aquele cara não tem Tá, como é minha vez de falar agora. Tua vez de falar. Cara, tem uma coisa que eu gostei muito e uma coisa que eu não gostei tanto, mas não me atrapalhou tanto. Legal, então agora é minha vez. Isso era a opinião de Rafael Bernardo. Eu tô sendo censurado aqui. Tadinho. Fiquei triste agora. Deixa ele falar. Cara, primeiro falar que eu gostei muito da origem, dessa nova origem que deram pra ela. Porque, tipo, eu sou um cara que eu li bastante coisa da Marvel, só que eu não gosto tanto dos quadrinhos da Marvel em muitos aspectos. Eu gosto muito do Homem-Aranha e do Demolidor, os outros eu acho a maioria meio complicado. Então, eu odeio a origem da Capitã Marvel nos quadrinhos. Que é o quê? Ela ganha os poderes porque explode um bagulho lá e se funde o DNA dela com o do Marvel, que era o Capitão Marvel antes dela. Então, tipo, é muito ruim. Ela era uma secretária dele ali. Ela levava um café pra ele. Ela não fazia nada muito relevante. Aí ele morre e ela herda os poderes dele. É muito ruim. É muito Sempre ruim. muito bem representadas as mulheres Muito. em Marvel. Exatamente. Não, e depois disso, depois da origem, eles trataram ela que nem lixo em muitos arcos. Ela sendo estuprada por realidades alternativas de outros personagens. Bizarro. E agora fizeram o troço direito. Não é uma origem, equipe criativa, maravilhosa, mas eu achei que foi uma boa saída, sabe? Foi lá, linkou com as joias do infinito, ela tem o poder da joia do espaço, todo mundo sabe que ela é muito poderosa por causa disso, fechou. E ela não depende de homem nenhum. Exatamente. Muito bem. E o que eu não gostei tanto, o Nick Fury. Precisamos falar sobre o Nick Fury. Por quê? Muito engraçado. O Zé já começou a tremer que ele quer falar do olho. Já tá se tremendo aqui. Isso é uma coisa à parte, mas ele é muito piadista. Muito imaturo e ele já é chefe ele já é chefe do Coulson. Ele já não é um cara que recém entrou na SHIELD, ele é um cara que tem Mas moral é que na o SHIELD. Samuel Jackson também tem 70 anos, né? E nos anos 90 ele já era velho, né? Quanto tempo ele demorou pra amadurecer? Mas também, sei lá, Tipo, eu carreguei no colo, sabe? eu não consigo comprar essa versão dele muito legal, assim, porque o Nick Fury nunca me passou a ser um cara tão bem-humorado, tão... Mas aí em seguida vai entrar o link pra isso aí. Guarda isso Mas aí aí que depois a gente tem teorias pra falar sobre isso. Mas isso é uma coisa que acontece nos quadrinhos a vida inteira e já aconteceu no Não, próprio claro, universo Marvel. claro. Dependendo da história, dependendo do roteirista, muda. Mas tu o vai próprio pegar Thor. ator... Nossa, a gente tá linkado, hein? Sabe? mas eu tenho direito de não gostar, né? Não tem. Tu tem que gostar da Marvel. A gente é tudo Marvete. Eu sou desse lado. Então, Ele tá com a camisa do Superman. Pelo menos o Superman, eu sou Marvete. Não, só um parênteses, cara. Hoje eu cheguei no serviço e todo mundo sabe que eu sou fã do Ben Affleck e eu acho o Batman do Ben Affleck maravilhoso. Cheguei no serviço hoje com a minha camisetinha do Superman, o segurança lá do serviço. Bah, cara, o Ben Affleck não é mais Batman. Eu, porra, cara, eu tava começando a ver segunda-feira, nem tava pensando nisso. Aí tu me vem e joga isso na minha cara assim. Eu peguei e falei pra ele, bah, foda, né, dele. Mas agora tá mais fácil pro Superman derrotar o Batman, daí deu. É verdade. O Ben Affleck era muito melhor. pô, que parênteses importante. E aí, eu achei importante na hora. Ainda botou um milhão de A mãos. tua fanboyzice pro Ben Affleck. Bah, é. Eu Nossa, não entendi absurdo, também. cara. Não, a gente viu o filme. Eu não tenho lá, direito de o- gostar? O Não. Operação Fronteira, o cara só toma uma cerveja no filme, o Carlos amou a participação dele no filme. Ele não faz mais nada no filme. Ele toma uma brama e só. Só. O assunto é Capitão Marvel. Tá. E daí tu não gostou do Nick Fury? Pois é, eu particularmente, eu achei muito engraçado, eu gostei, daí assim, eu achei boas as piadas, e daí realmente, tu vai pegar a personalidade dele, pode não bater, mas cara, é aquilo. Quem acompanha quadrinhos vê, isso é o que mais acontece, né? A mudança de personalidade, gente que morre e volta e coisa. Então, assim, às vezes tu tem que focar no filme mesmo e pensar naquilo ali. E daí, pois a gente vai entrar já no assunto do que vai ser acontecido. É que era a minha vez de falar, né? Ah. Agora, depois era eu, né? Não, mas tu falou do Ben Affleck, cara. São 4 pessoas e 3 falam e a 4 pessoa fala. Mas tinha tu ainda? Tinha eu. Vamos deixar. Eu quero falar rapidinho aqui do Capitão Marvel, mas tudo que eu ia falar já foi falado, eu mesmo já falei antes em pequenas intromissões. Vamos voltar pro Nick Fury. Então, cara, eu adorei o filme.
Saí do cinema, será que eu gostei, cara? Mas aí, depois eu comecei a escrever a crítica, assim, que era pro Banzai ter escrito, mas enfim. Aí eu comecei a escrever a crítica. Lavando a roupa suja. E, cara, e eu comecei a escrever sobre o filme, e o filme foi crescendo, assim, sabe? Por tudo que ele quis passar, por tudo que ele representa, sabe? Foi por isso que tu escreveu, tu tava ansioso, porque eu ia escrever de noite. Não, eu preciso da crítica antes, né? Daí o cara foi lá e Não vamos falar sobre isso. Vamos falar do Carlos como chefe? Vamos ver. Tem alguns comentários pra falar sobre isso. E aí, cara, eu adorei o filme, sabe? Eu achei muito legal. Adorei a Brie Larson. Eu acho que não precisa estar sorrindo o tempo inteiro. Não, o pessoal tava reclamando. Cara, a mina não tem que estar sorrindo, ela não tem que estar sorrindo, tá ligado? E é isso, mano. O Ben Affleck sorria quando... O Ben Affleck é extremamente sério. E é um ator maravilhoso, tá ligado? Não tem motivo, não tem motivo. Larson, eu confesso que é uma atriz que eu não simpatizo muito normalmente e não me empolguei quando ela entrou e não tinha nada a ver com a bunda dela. Até porque uma coisa que eu achei muito bacana foi o uniforme de guerreira, porque assim, tu vai botar uma mulher a lutar de calcinha enfiada ali, né? É difícil pra ela, vai estar durante a luta, vai ter que se ajeitar. Um decote, enfim, assim, vai ter que ficar puxando a roupa. Então, assim, ali ela tava com um macacão, né? Ela tava com uma roupa que tu te protege de algumas coisas, né? Tu consegue te mexer, assim, escapar, nada, né? Pra mostrar. Então, assim... só que ela me surpreendeu atuando também. Eu acho que ela teve a ver com a personagem. Eu assim, acho ela total, acho total também. Conseguiu passar uma imagem legal. Gostei. Eu achei os antagonistas bons também. Eu achei tudo o vilão é fraquinho, né? Mas pra aquela história serviu, sabe? Eu adorei ele tomando coquinha lá. Eu achei tudo. Eu achei tudo tava ali, pra mim tudo foi no ponto, assim, sabe? Sim. Não foi nada, nossa, que surpreendente, mas pra mim ficou acima de vários filmes de origem, inclusive eu gosto mais do Capitão Marvel que do Doutor Estranho, por exemplo. Claro, eu também. E que o pessoal baba muito over o Doutor Estranho, eu não vejo nada demais naquele filme. Eu acho bacana. Eu acho bacana, mas eu prefiro o Capitão Marvel muito mais. Eu assim. acho bacana, mas eu acho que o Capitão Marvel é mais É um filme maneirinho, assim, mas poxa. Enfim, eu adorei Capitão Marvel e é isso aí. E cara, eu tô. E a cena. Vamos pra cena pós-crédito já, que a gente já tá falando do filme, vamos falar da cena pós-crédito. Vamos. Aquela primeira cena pós-crédito, e se tu tá ouvindo aqui e não viu Capitão Marvel ainda azar, a gente vai dar spoiler. A gente já deu um monte de spoiler. Não pula, fica ouvindo aí, não dá mais spoiler, porque o spoiler que a gente vai dar aqui agora já tá mais ou menos no trailer do Vingadores Ultimato, então desculpa, mas, cara, quando ela aparece ali, quando o bip para de funcionar, e aí tá o Capitão América, a Viúva Negra e o Hulk, né, o Bruce Banner ali, e aí ela, cadê o Nick Fury, mano? Pra mim, aquele momento, assim, eu queria sair correndo, assim, tirar minha roupa e correr pelo cinema inteiro, assim, de feliz que eu tava. O pessoal tem que cuidar quando vai nas sessões com o Carlos, né, cara? Porque tu pode presenciar uma cena que não vai sair na tua memória. E estragar pra sempre o universo Marvel, né? Ô, Carlos, tu não quer ver comigo a próxima sessão? Vai ter nós com ele! Mas, cara, eu adorei a cena pós-crédito ali. E, pô, a gente não falou do gato, né? Do gato que foi divertidíssimo, o gato ali também. Maravilhoso. O gatinho Goose. Muito. E eu adorei. eu achei muito querido o Gato gato. ou gata? É gata, não? Pois pra mim, Goose, pra mim é o nome do piloto que era parceiro do Maverick no Top Gun. É gato, pra mim é gato. Goose. Seria mais só que, se não me engano, nas legendas, tem uma hora que tratam como ela, como gata. Eu li gato. E tem outro momento, outra coisa. Eu vi em algum lugar, que eu não conheço dos quadrinhos, e eu vi que tem nos quadrinhos. É gato, daí é o Chewie, parece. Mas enfim, a gente não sabe se... Mas esse é um felino. Mas é que é muito difícil tu ver o órgão genital do gato. Então só a gente... depois é complicado. Às vezes tu tem um gato a vida inteira e não sabe se é gato ou gato. Tu ia ter que pegar o Goose ali e levantar. É difícil. Eles não fizeram esse serviço no Capitão Marvel, porque eu achei ruim. Isso é um demérito do filme. Faltou mostrar a anatomia os bagos do gato. Mostrar a anatomia felina. Mas enfim. Explicaram direito. Cara, o que tu achou da cena pós-crédito? A principal, né? Cara, eu gostei bastante, eu não esperava que ela fosse aparecer ali. Não era algo que eu tava esperando, tipo, que... estamos conversando daqui a pouco, tipo, hello, pessoal, onde é que ele tá, sabe? Pra onde ele foi? Olha no Glose aí. Essa não é a cena mais importante pós-crédito. A segunda é muito mais importante. Um gato vomitando... Outra, eu fiquei pensando, cara, aquele gato comeu uma joia do infinito, né? Uhum. E daí, depois no outro filme, a joia tá já solta. Cara,
né? que fizeram Tinha pra duas jogar. formas dessa joia sair dali. Mas tem uma coisa interessante. Depois agora a gente vamos terminar essa pós-crédito. Eu quero entrar na parte das conexões com o universo Marvel. Rafael, o que tu achou da cena pós-crédito? Eu achei bacana as duas. A segunda eu vi depois da internet, porque eu tinha que pegar o ônibus, eu tinha que sair rápido. Então, cara, eu gostei bastante das duas e eu também fiquei intrigado. Quando o gato engolia as pessoas ali, alguns vilões ali, ele engoliu. Não ia pra barriga dele, ia pra uma dimensão diferente, né? Pelo que eu li, pelo menos. Ia pra um limbo cósmico, alguma coisa assim. Achei que ele de jeito. Eu fiquei esperando ele cuspir as botas e o casaco, que nem no MIB, mas não aconteceu. Essa é uma questão importante, Rafael, que a gente vai mandar um e-mail pra Marvel pra explicar obter essa pra onde é que resposta foi. aí. Porque foi tudo adaptado, então a gente não sabe se foi pra outra dimensão ou não. É uma questão pertinente Eu li num grupo, assim, os caras falando assim, pois é. Isso, Fazia né? sentido que fosse Mas uma pra mim ele dimensão. engoliu, só não conseguiu digerir o Tesseract ali, daí acabou teve vomitando. Vamos usar essa realidade aí. Pode ser. Enfim. Cara, mas agora eu quero entrar ali. Eu tava conversando aqui e lembrei que o gato, ele fica na Terra quando a Capitã Marvel larga. Sim. O gato some. Ninguém nunca fala. Ninguém nunca mais ouviu falar do gato. A Capitã Marvel nunca é citada nos 10 anos do universo Marvel. O Nick Fury também... A única coisa que ele cita, assim, que remete ao passado é o arranhão no olho. A única vez que eu confiei em alguém me aconteceu isso aqui, que ele fala num dos Capitães América. Será que é por causa disso que ele começa a ficar ranzinza depois? E um cara mais sério? O gato quebrou o coração dele, né? Isso é uma coisa Eu assim. acho será que foi também. por causa disso? Não. Ou talvez ele perto de homens héteros, ele não gosta, ele prefere não dar com a menininha. Pode ser, porque é difícil andar perto de homem hétero. É verdade, eu concordo. E os Tem caras- que ter uma e os- paciência, a explicação. né? Olha, Por a isso Stephanie que já é os uma... meus amigos todos não são muito héteros. Tem padrões. que ter assim. Mas a própria... Nem hétero, nem padrão. Imagina tu ficar andando com o Tony Stark, tipo. Os próprios saco. heróis são... O ego deles são Chato. extremamente inflados, né? Exato. Imagina, tu tem que lidar com o Thor, com o único Eu acho que com a mais de Maria boa. Hill eles estavam bem. A Maria Hill, ele era uma pessoa Ele legal. tava super bem. Mas o capitão, ele é nacionalista. Então ele pode ser de direita. Então já é complicado. Não, mas ele não, né? Mas ele não. Não, ele Esse capitão aí era para nos porão aí, né? Esse capitão aí, não. Ele é legal, eu gosto. Não, ele tipo, podia botar um uniforme vermelho já, assim também. É, O próximo capitão Ursal. Mas, cara, isso é uma coisa que me incomodou muito, assim, sabe? Porque, tipo, o que poderiam ter feito? Eles poderiam não ter levado o Nick Fury pra aquela história ali, pra Capitã Marvel nunca ter existido no radar da SHIELD e não ter essa necessidade de explicar, cara, são 10 anos. Então, no Homem de Ferro, eles estão criando a SHIELD e no Capitã Marvel já tem o nome SHIELD, tá ligado? Então, aí é um erro de continuidade que eu achei difícil de digerir, né? Desnecessário. Porque eu lembro que Eles o Coulson estão lá, batizando aqui. eles têm um nome gigante e aí, esse nome tá muito grande. Eles falam, é nome de ferro que eles falam. É assim. o Homem de Ferro. E aí, no final eles dizem, é SHIELD. Daí no finalzinho, ali no Capitão Marvel, eles já dizem que é SHIELD, tá ligado? Tinha um boné já. Tinha boné, enfim. Que bizarro, eu não tinha percebido. São erros que, tipo, o que aconteceu, sabe? Será que a Capitã Marvel tá em uma outra realidade? Não, Alguma coisa assim? isso Não dá aí pra- é aqueles problema do erros, roteiro, tipo aconteceu do Homem-Aranha, do tempo que tinha passado, Como é que sabe? deixaram passar aquilo ali, cara? Nossa. São essas coisas assim que, né, dentro de um universo gigante, todas as coisas que eles se preocupam, às vezes eles deixam passar porque são muitas pessoas trabalhando, sabe? Então, assim, são muitos roteiristas, são muitos diretores, né, muita grana envolvida, assim, que às vezes eles, né, deixam escapar umas coisas, mas eu vou dizer, cara, não me incomoda, esse tipo de coisa, assim, eu vejo, errou aí, mas não, acho que não dá, Não me atrapalha. não chega a ser uma coisa que prejudica, olha só, o universo Marvel tá todo errado, São porque 21 aconteceu filmes, isso. né, cara? É muito difícil, né? Cara, E agora a gente vai ter um exemplo de como vai ser difícil com a entrada dos X-Men no universo Marvel. Como é que eles vão explicar os mutantes que nunca apareceram, tá ligado? Vai ser uma coisa difícil. Porque... cara, tu coloca que o professor X ali bloqueou a mente de todo mundo pra enxergar eles e pronto, e não se toca mais no assunto, os caras estão dando O Ozette já matou aí, né? Já criou sua própria Por teoria. que tu bloqueou lá? Porque agora vão precisar Exatamente. agir pra alguma coisa, porque vão enfrentar o Galactus, ou sei lá quem que vai aparecer. Cara, mas assim, ó, tu pega dentro dos Vou quadrinhos... mandar esse aí um e-mail também pra Marvel. Dica. Caminhando aí. Não, tu pega dentro dos quadrinhos, assim, a origem da Fênix ali. A Fênix era a Jean Grey daí virou a Fênix e
morreu e explodiu no espaço, sei lá, e pronto. E daí, anos depois, descobrem que não era Jean Grey, que era uma outra entidade, que a Jean Grey tava num casulo no fundo do oceano, e que daí ela volta como Jean Grey de novo, e não era a Fênix. Ah, que bizarro. Sabe? Cara, é uma idiotice, mas daí tu tem a Jean Grey de volta, sabe? Então foda-se. Eu aceito que me empurrar goela abaixo, assim. Eu tô nem aí, eu quero a diversão. Porque daí foi quando criou o X Factor, que era um grupo assim com os X-Men originais, assim, sabe? Pensei que era Com a Jean aquela Grey. Eu ia show. Eu também. Eu ia falar isso agora, eu gosto do show. Que é muito bom também. Sabe? Um bloco vai ser só pra falar. Então, assim, eu acho que a coisa que mais o cinema tá adaptando bem os quadrinhos é essa loucura que às vezes acontece. Essa O roteiro, baderna, essa né? baderna, e aí o pessoal aceita, divirtam-se com o filme, peguem as coisas bacanas que tem, porque tem um monte de coisa a fuder e é mais legal do que os da DC. Olha aí. Esse comentário não reflete não a reflete a opinião opinião de... Mas sim. Eu concordo também. Cara, Não, mas o sério. universo Marvel tá muito mais... Muito Eu mais... construído. Eu que sou muito mais fã dos quadrinhos e das animações da DC, os filmes não tem nem comparação. A Marvel é muito melhor. Mas a gente tá aí, né? A gente vai ter um reboot de Esquadrão Suicida, a gente vai ter Shazam, a gente 4 vai de ter... abril no cinema. Shazam vai ser. Não, Shazam tem já jeito. tá. Só que não parece encaixar no... Não Agora existe não universo, tem, não existe. é. Nada São encaixa. filmes separados. Nada encaixa. O tirar o Ben Affleck já acabou o universo. Agora Tá, são mas vários não é o filmes. assunto de É, hoje tá. esse, né? Tá, cara, agora eu quero falar sobre a gente tava falando da personalidade do Nick Fury, a gente tava falando de como ele mudou dos filmes e tal. Surgiu uma teoria aí, inclusive noticiada aí pelo Bode na Sala, que é um veículo maravilhoso do Rio Grande do Sul. Que site é esse? É um site aí que tá em franco crescimento aí. Todas as redes sociais. Um Né? absurdo, um absurdo. 2019 é o ano do Bode na Sala. É o ano do bode. E aí, cara, surgiu essa teoria aí que o Nick Fury... Isso que eu achei muito curioso, assim, sabe? Tem uma hora que a Carol Danvers, ela quer provar que o Nick Fury não é um... Quer verificar se ele é Então, eu quero que tu fale uma coisa aleatória que só o próprio Nick Fury saberia. Verificar se ele é um Skrull. Ela queria verificar se era ele ou se era um Skrull. E aí ele pega e diz, uma coisa aleatória que quando o sanduíche tá cortado na diagonal, eu não consigo comer. E aí, pô, cara, é uma coisa muito específica, sabe? É muito específico. E aí os caras foram lá e disseram, não, mas espera aí, eu já vi o Nick Fury comendo um hambúrguer, uma torrada. E os caras foram lá no Vingadores Era de Ultron, e quando ele tá na casa do Gavião Arqueiro lá, ele faz uma torrada e ela tá cortada na diagonal e, enfim, ele acaba... Cara, Não, mas cara... os malucos são muito Não, punheteiros. mas faz total Faz sentido, muito velho. sentido. Não, faz muito, mas como é que se prestava e até lá uma... Por quê? Pode estar fazendo uma maratona Marvel que nem a gente, e daí o cara assiste a Capitã Marvel, o louco fala da porra da torrada ali, e daí tu assiste outro e tá lá o Nick Fury comendo uma torrada e meu, peraí. Não, peraí, tem coisa... Mas, cara, Eu acho que não é esse o caso, mas faz sentido. eles não iam colocar gratuitamente ele falando exatamente aquela É coisa assim. muito específico. E o que eu pensei? O personagem do Skrull no Capitão Marvel, ele tá... Ele é muito carismático. E o que acontece? A teoria é que o Nick Fury realmente morreu no Soldado Invernal, que ele tipo, se fudeu muito ali no filme e acabou sobrevivendo. A teoria é que ele morreu no Soldado Invernal e foi substituído por um Skrull. E aí o Skrull seria o principal ali do Capitão Marvel, que eu esqueci o nome do cara, enfim. Não, Talos, não. Dizem... Talos foi embora. Mas Mas aí que tá, cara, vieram 4 Skrulls pra Terra. tá, é um Skrull, enfim. Não, mas só um pouquinho, só pra seguir. Eu quero essa terminar a teoria. Não, espera Fala. aí, cara. O Talos foi embora. Tá. O cientista morreu ali que o Marvel... Quer dizer, qual é o nome do... Do Jude Law, né? É, do jeito lá, matou ele. Tá. O outro morreu na chegada que fizeram a autópsia. Sim. E Não é o Nick Fury. o meu Nick Fury. Mas o que acontece? O Nick Fury foi realmente embora. pode ter morrido, daí as pessoas, mas o Nick Fury não vai morrer. Brother, a gente tá indo pra 11 anos de universo Marvel. O Samuel Jackson já tem 70 anos, tá ligado? É uma oportunidade de tu fazer como é que os caras chamam? Uns retcons ali, e inserir, tipo, olha, o Nick Fury na verdade morreu e é esse cara aqui que é a mente da SHIELD, tá ligado? E aposentar o Nick Fury. Mas quando ele morre lá com o negócio do Thanos, eles não deveriam voltar a
a forma original dele. Não, daí eu não sei. Ele né? virou coelhinha, tem que ver como é que ele vai voltar, né? Aí... Ele pode voltar, só que tem um outro detalhe, tu falou que ele teria morrido naquele ataque do Soldado Invernal, mas ele pode, na verdade, ter sido substituído bem antes, sabe? Pode. E ele não ter morrido ali porque ele é um Skrull, e o Skrull é mais resistente do que o humano. Se bem que o Skrull morreu num acidente de carro no Capitão Marvel. É, ele morreu no acidente de carro. Ah, mas não foi um acidente de carro, né, cara? Ele foi Foi esmagado. nossa, aquele acidente de carro ali. O cara mal bateu ali, o Nick Fury sobreviveu e ele não. Não, mas o gatinho gostava dos Skrulls. E ele gosta de Samuel Jackson no filme também. O gatinho gosta de humano. Não, o gatinho eu acho que ele gostava das pessoas do bem, né? É, ali na hora que tem... Porque os Skrulls tinham sem medo dele. spoiler, mas naquele momento Mas que tem spoiler, tá né? lá. A gente já não... Mas na hora que ele encontra lá os caras e ele pensa que são tipo os caras do mal, mas na verdade são os Sim. Skrulls, e o gatinho vai e se roça, Vai. pá, não sei Não, o quê. o que acontece na hora que eles chegam na nave ali, não pode ser Samuel Jackson, que até teve gente que foi ele morreu no acidente, foi substituído pelo Skrull ali, enfim, umas viagens a full. Mas ele não pode, porque quando ele entra na nave lá, ele passa pelo leitor, ele diz, humano, inofensivo, não sei o que e tal. E aí, então, até ali ainda era o Nick Fury, tá ligado? O Nick Fury, por isso que fica essa parada, que ele pode ter morrido. Mas é uma teoria muito Mas é que louca, tem tá muito ligado? tempo entre o final de Capitã Marvel e o Soldado Invernal. Sim. Né? Então pode ter acontecido qualquer coisa nesse Isso tempo. seria a única coisa pra justificar ele nunca ter mencionado a Capitã Marvel. Que ele tava escondendo a Capitã Marvel lá, enfim. Seria a única justificativa, sabe? Porque eu não... E o fato dele ele ser chamado de Nick Fury, porque lá com a Capitã Marvel era só Fury. Sim. Não era Nick Fury. Né? Aí ele falou, todo mundo me chama de Fury. Assim, e daí desde o Homem de Ferro, ele é Nick Fury. Pois é. Então é uma teoria muito louca aí, que pode Eu não sei de nada. Gente, já pensou? que pode ser real ou não, mas seria uma boa oportunidade É de uma apresentar o ótima Samuel escapada, Jackson. porque assim mesmo, pode ser que se encontre furos nessa Claro. história, pode se encontrar, mas faz sentido. O cara tem 70 e poucos anos, ele não vai fazer mais 20 anos de filme da Marvel. E a Gente, Marvel... ele tá conservado. Não é de se duvidar. Mas o que Parece acontece? ter 30. Ele tá no Homem-Aranha Longe de Casa. Então não vai ser no Vingadores Ultimato que vão revelar isso. Ou, eu acho muito difícil ser. A não ser que ele volte de férias agora, né? Ele tava substituindo no pode ser. por anos e Uma não tá. pochetinha. Na real, já passou da hora de substituir ele pela Maria Hill, pra Maria Hill assumir a Shield de Pois novo. é. Aquela atriz lá, ela é muito apagada, né? Ela não é consegue muito se boa, destacar, né? Tinha que ter uma atriz mais, né, mais forte e, claro, que dessem mais espaço, porque a Maria Hill aparece só pra apagar um incêndio ou outro. Pois é, né? uma Assim. judiaria, né? E ela é Uma tão turma de legal, Maria né? Hill. Mas é que a Maria Hill a gente já tem, né? Teria que ser outra personagem. A Joaninha Mas- Hill. Mas enfim. Vamos ver o que faltou a gente falar aqui. Então, agora, no momento da gravação desse podcast, o Capitão Marvel tá batendo 910 milhões em bilheteria. O flop! E eu tô daí chocado com como a internet consegue realmente boicotar um filme que, nossa, Impressionante. Marvetes, vocês prometeram. impressionante ali. O filme já é a 10ª maior bilheteria da história até o momento desse podcast. Quando tu pode estar ouvindo, já pode ser muito mais. Mas já é a 10ª maior filme de super-herói da história. Então, né, é difícil, né? Difícil aí. Eu só quero mandar um salve aí pra essa galera dos grupos aí que ficam, eu não vou ver esse filme. Então não vai, cara. Não precisa de ti, bro. Foi uma barulheira só, foi só barulho mesmo que os caras fizeram, porque não... Os teus 30 reais não estão fazendo falta. É. Mas, cara, a gente já terminou. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre Capitã Marvel? Cara, eu acho que a gente Não, falou acho pra que caramba. falou, né? Mas então agora vamos falar aí só dessa conexão aí que ela já aparece no trailer do Vingadores Ultimato. E rapidamente ali ela aparece, mas já rouba a cena ali no momento que ela aparece ali. O que vocês estão esperando? O que ela vai representar no Vingadores Ultimato pra vocês? Vocês acham que ela vai realmente ser toda a diferença no filme? Ou ela vai ser só uma peça ali? O que vocês acham que vai ser ela no Vingadores Ultimato? Quem quer começar? Bom, eu me mexi Deus mais já, velho. né? Tá. Eu não acho que ela, vai ser... Tem que falar logo. Fala logo que eu não sei se amanhã eu vou acordar vivo, né? Então, assim, eu não tenho a impressão de que ela vai ser a peça mais importante de todas. Eu acho que pra derrotar o Thanos vai ser uma
união muito grande, assim, de todas. Acho que cada um vai ter que agir, sabe? Não acho que é aquela coisa, agora vai ser a Capitã Marvel que vai salvar, Tipo não. Capitão Planeta, assim, poder. Eu acho que ela vai ser a peça que faltava pra completar ali, pra resolver alguns problemas que só ela pode resolver, como vai ter coisas que só o Thor pode fazer, coisas que só o Homem de Ferro pode fazer, sabe? Eu acho que vai ser nessa A pegada. única coisa que eu espero da Capitã Marvel Vingadores do Ultimato é que ela se ache na cabeça. A única coisa que eu espero dela. E o que tu espera da Capitã Marvel no Ultimato? Eu espero duas coisas. Um, que alguém me explique onde é que ela andava, nem que seja bem brevemente, assim, então durante todo esse Ela vai tempo, contar. Eu tava lá no É que ela salão tava de indo, beleza ela tava fazendo indo, meu cabelo, sei ela lá. tava indo pra uma Cara, galáxia isso não ia ser bom. Ia ser jogado ali, daí ia ser muito o diretor, assim, porque tu pega o primeiro filme ali, Todo ela não feminista. sorri, não sei o quê, daí assim, 5 segundos do trailer já tá ela maquiada ali. Maquiada, E o cabelo- e o de cabelão, Chapinha tal. pegou, batom pegou. E daí, se ela falar que tava no salão de beleza e pronto, É a né? constatação de que outros planetas têm. Mas é que, Salão tipo, de beleza, tipo ela assim, veio. cara, ela tava indo na galáxia, ele pegou uma rua errada ali. Quem Se perdeu. viu Interestelar sabe que tu entra num planeta ali, passa anos. 10 anos em 10 dias. Então, ela pegou foi só lavar as botas ali na água quando Quando voltou, vê, já já, passou 6 mas anos. olha que merda que deu, né? O Stefano que tu falou, acho que pode ser uma boa pra eles já emendarem os Eternos. Pode ser. Mas por isso, tava dando um rolezinho lá com os Eternos, resolvendo umas coisinhas. Perdi a noção do tempo. Gente, é porque tem uma coisa mais assim. forte lá. Isso que falou, né, os alienígenas invadindo aqui não chamaram a Capitã Marvel. Tem que se dar conta que dentro do universo de onde circula a Capitã Marvel, a Terra é só mais um planeta, né? É o planeta dela, né? Tudo bem, mas é só mais um planeta. Ela pode estar cuidando de coisas de um universo, uma galáxia Mas ela tem que distante priorizar lá. o planeta dela. Por quê, cara? Por quê? Isso é Porque ela é bairrismo. patriota. Isso é bairrismo. Não. Peraí. Então tu é separatista agora. Mas o Sul é aqui. meu país. O Sul é meu país. É brincadeira, gente. Eu não gosto de fazer nem brincando, que é muito idiotice. Continua, desculpa. Eu espero isso, que a gente pelo menos saiba um pouquinho por onde ela andou, alguma coisa, nem que seja só contextualizar mesmo, porque o filme apresentou a origem, né, e tal, entrou galáxia dentro ali com os Skrulls, mas a gente não sabe o que aconteceu durante todo esse tempo. Thanks to Marvel por 10 anos sem a Capitã Marvel. Obrigada, pessoal, por esse grande presente. E eu acho que ela não vai resolver tudo sozinha, porque, enfim, vão meter o Homem de Ferro ali, o Capitão América super, ultra, hiper, mega importante. Com certeza o Homem de Ferro Como vai ter o papel sempre. mais importante do filme. Com Tanto sempre. que o Doutor Estranho lá deu a joia pra salvar ele, né? Então... E é o mínimo também, né, cara? Tu paga 50 milhões por filme pro Robert Downey Jr., ele tem que ser o principal, tá ligado? É foda, mas é a vida. Eu acho que vai ser bem dividido, assim, entre os três. E talvez o Thor ganhe um pouco de respiro ali, tipo, o foi Thor foi humilhado inflado, durante 10 anos, cara, vai. Agora tu vai É a dar tua uma- hora. Acerta na cabeça. É Vai, teu momento, vai. cara. Te humilharam, te nerfaram, tiraram teus poderes, te deixaram Tiraram como teu seu olho. idiota. Tiraram teu olho. Né? Tá fazendo piada, como eu detesto que fizeram com o Thor. Mas não vamos falar disso, vamos falar de coisa boa. Mas eu acho que assim, eles vão ter esse papel importante. Eu acho que ela não vai resolver tudo sozinha, por mais que ela seja mais forte, eles vão dar uma importância ali pro Homem de Ferro e pro Capitão América. Mas eu espero que eles deem uma baita de uma surra no Thanos, né? Porque eu não aguento mais, cara. E eu já não gosto do Josh Brolin, daí ele vai lá também não gosto dele. ele vai lá e me mata o Homem-Aranha. Não, e daí o fica Pantera difícil. Negra? E o Pantera Eu tava Negra? muito de boa, assim, tipo, quando aconteceu com o Pantera Negra, eu fiquei... Não, o Pantera Negra foi lá ajudar a mina lá, vamos, general, que não é lugar de morrer. E ele morre. Eu Que fiquei absurdo muito isso. Eu revoltada. achei uma falta de sensibilidade dos Falta de respeito, isso aí não faz. Não, mas cara, eu também eu acho que ela vai ser uma parte importante, mas eu tenho certeza que quem vai derrotar o Thanos vai ser os 6 Vingadores. Certo. Mas daí tu desconta a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que não... Onde que ele andava também? Essa é outra coisa Ele que eu- tava em prisão domiciliar. Isso eles tava? falam, isso eles falam. Eu tava treinando a filha dele. Isso eles falam. eu não E lembrava. aparece no trailer que ele e o Homem-Formiga estavam em prisão domiciliar. Por isso que eles não participaram dos eventos ali. E... O Homem-Formiga, quando ele sai do reino quântico, é quando ele descobre que deu a merda. É. Que aí todo mundo Entendi. fala, Isso ele tava tem que fazendo ficou bagulho. ali. Eu fiquei pensando, tipo, tá, mas daí até... Talvez por isso o filme tenha 3 horas, porque até tu explicar tudo, Claro. amarrar tudo. Por mim podia e ter 6 horas o filme. Ah, pode ter. Eu passo o dia no duas cinema. falas. Não, mas tem que pensar aí a
A pré-estreia começa aí meia-noite, daí Ah, vai não indo, tem 6 não, da mas- manhã, tem que trabalhar o dia seguinte. Não, mas você vai vai ter trabalhar, uma tarde. né? No outro dia é feriado. É, Eu já vou levar minha bolsa de urina, tem que grudada aqui na perna. deixar o Rafa se manifestar aí, porque eu tenho um palpite final sobre... Vai, Rafael, dá a tua parte. Não, eu também acho que ela vai ser muito importante para o desenvolvimento da trama. Eu acho que ela vai ser muito, muito importante mesmo pra viagem no tempo. Eu acredito que vai ter viagem no tempo. E eu acho... Ela não tá com o uniforme do Reino Quântico, né? Ela não aparece. Não. Eu acho que os poderes dela dentro do Reino Quântico é que vão fazer a viagem no tempo acontecer. Tu acha que ela, tipo, ela é a Vai ser corda que faz o homenagem. carrinho andar. Isso. Que bonito isso. Gostei, Impressão bonita. Gostei dessa analogia. E de alguma forma acho que ela vai viajar junto, porque ela vai ter que brigar com o Thanos Sim, também, né? Ela sim. tem que estar no bolo. Aí eu acho que vai ser. E a porradaria, né? Que ela é muito foda, né? Então ela também vai estar. Eu acho que ela e o Homem-Formiga vão ajudar os caras a chegarem lá. É. E quando chegarem lá, eu tô fazendo um gesto com as mãos, mas vocês não estão vendo. Minhas mãos são super expressivas. É. Mas assim, eu acho que eles vão ajudar os caras a chegarem lá, mas na hora do bicho mesmo, ela e o Homem-Formiga vão largar fora e vai ser o 6. Eu não acho que ela vai largar fora, porque vai ser muito esquisito ela sair com todo o poder que ela tem. Ela vai dizer, não ó, tá- se não tá vocês no não meio, conseguirem, eu vou, tá? Vou ficar assistindo aqui. Ela no celular. Sabe? Só vai postando no Insta, Vai ser, vai, partiu ser, matar o vai, ser que Thanos. nem no quarteto, Descobri esse negócio. vai ser que nem no Quarteto Fantástico, que como eles derrotaram o Doutor Destino lá no primeiro Quarteto Fantástico, e daí o Tocha Humana fez aquela bola de fogo, daí um fez tal coisa, daí o Nós estamos trocando olhares aqui de desaprovação. Coisa falar que vergonha. quebrou, o Coisa falar que quebrou aquela coisa que solta água lá, como é que é o nome daquilo? Hidrante. Hidrante. Aquela coisa. Aquilo ali vai ser o jeito que eles vão derrotar o Thanos. É inspiração total em Quarteto Fantástico. Pode anotar aí, pode anotar. Fantástico. São bons finais. Esse e o do Guardiões da Galáxia 1 estão ali pau a pau pra ver qual que é o melhor. Um é A o dancinha. choque da vila lá do Bah, eu Chaves, gosto né? tanto daquela cena. do choque da vila. Gosto muito. Não do Choque. Quer dizer, Choque da Vila é legal, mas o Guardiões da Galáxia eu acho fantástico aquilo ali. Eu acho muito bom. Eu acho maravilhoso. Eu vou dizer, minha nota pra aquele filme era 8. Quando eu revi ele na maratona, eu passei pra 9, muito por causa dessa cena É muito que eu achei legal os caras maravilhosa. derrotar ele dançando, né? É maravilhoso. Mas o meu palpite Galhofa pra quem vai total. derrotar o Thanos é o próprio Thanos. Que é o que acontece sempre nos quadrinhos. Quem sempre dá a chance dele ser derrotado é sempre ele mesmo. Ele tem um negócio de não conseguir, sabe? É muito psicológico do Thanos, ele sempre quer ser derrotado. Porque se tu for pensar um cara com os poderes que ele fica com as joias, ele seria sempre indestrutível, sempre invencível. E Eu não gostaria de ficar quietinho no canto dele. ele sempre dá um jeito de ceder a vitória. Então acho que mais importante que qualquer personagem vai ser a própria consciência do Thanos ou o... Qual é que é quando é alguma coisa interna, o subconsciente dele que vai entregar a vitória para os Vingadores. Gostei da teoria, cara. Achei bonito. E se tu for ver hoje em dia, né? Muitos dos vilões, eles acabam entregando a rapadura, né? Sei lá, tu pega o Homem-Aranha 2 ali, o Dr. Octopus ali, quem derrota ele não é o Homem-Aranha, assim, sabe? E ele diz, não, peraí, eu fiz essa merda, eu vou consertar, tá ligado? Cara, agora falando do Homem-Aranha, isso tem que aproveitar e falar hoje. A gente, na Maratona Marvel agora, esse foi o Homem-Aranha de volta... Qual é que é a... De volta lá? De Volta ao Lar, o próximo é longe de casa, isso, eu já tava confundindo. Mas o De Volta ao É Lar... muito tempo. Tudo Vai, de volta. vai, Não, E é daí, cabeça assim, idoso mesmo. eu li uma coisa, né, quando eu tava pensando, que eu nunca tinha reparado, que o vilão do filme, ele não machuca ninguém no filme. Todas as coisas que coloca a vida de pessoas em perigo, é o Homem-Aranha que coloca. É sempre o Homem-Aranha que coloca as pessoas em perigo no filme ali, pelas ações dele. O vilão tá só roubando as armas, sabe? O Abutre tá só roubando as armas, mas quem faz o barco abrir... Mas o Abutre mata gente. Quem que ele mata? Bandido bom, bandido morto agora? Não, mas qual é o... mas foi sem querer. Não, mas foi sem querer. Foi sem querer. Não, mas ele achou que era um negócio antigravidade. Mas foi por... Quem nunca matou alguém por Quem acidente? nunca Quem nunca desintegrou alguém por acidente? Tá, mas vamos... Testar no carro. Exato. Mas assistam, né, tirando essa situação que o cara desintegrou um membro da equipe, assistam o filme, todo o tempo que as pessoas entram em perigo ali é porque o Homem-Aranha fez merda. Fantástico. O verdadeiro herói do Homem-Aranha de É o Volta ao Lar Abutre. é o Abutre. Que é um dos melhores vilões também da galeria Marvel. É bem legal. Espero que ele volte
logo. Uhum. Mas então, pessoal, estamos encerrando já aí nosso podcast. Quanto tempo já dei, você, de podcast? 1h03. Ótimo. Tá bom. A gente queria hoje bater as 3 horas e 2 minutos de Vingadores Ultimato, mas... Eu posso dar outras teorias aqui. Não, mas já acabou por hoje. A minha voz já tá acabando. Daqui a pouco o Bozete cochila falando. Vamos fazer o podcast do Vingadores Ultimato de 3 horas também? Vamos. Vamos, então. Não, mentira, não vai acontecer. Eu fiquei Por favor, nos olhos das pessoas. E Stephanie, estamos encerrando aí o nosso podcast. E no final do nosso podcast é tradicional já, há 3 podcasts, que as pessoas deem dicas pra quem tá ouvindo aí assistir durante um mês aí, porque o nosso podcast é mensal por enquanto. Aproveitando então o tema de Capitã Marvel, mulheres, empoderamento e tal, eu queria indicar um documentário da Netflix que é What Happened in Simone, que é sobre... Dá o título em português, hein? O que aconteceu em Nina Simone, mas não tem escrito lá What Happened in Simone. Ah. Então esse é o nome. É sobre a Nina Simone, a cantora, daí conta toda a história dela, toda a trajetória de luta, né, pelos direitos dos negros e como ela se posicionou quando ela começou a entender o seu poder como cantora e como as músicas poderiam fazer a diferença na sociedade. Então mostra bastante, assim, toda a construção e todo o preconceito que ela passou e as dificuldades também da vida dela, né, nesse período e as consequências por se posicionar. Então acho que é bem legal, mostra uma mulher empoderada, mostra uma mulher que lutou numa época em que os negros não tinham representatividade, né, e que conviveu com os maiores pensadores da época e que merece ter um reconhecimento, assim, um trabalho muito legal e documentário super bem feito, uma ótima montagem, várias informações relevantes, assim, um trabalho histórico muito legal. Essa é a minha indicação. Maravilhoso, que baita dica, hein? A gente nem tem mais dica pra dar agora, né? Depois dessa aí, minha dica é essa também, porque eu quero que vocês assistam o documentário. Rafael, tua dica, vai. Fiquei vergonha. Não, mas a minha dica também nessa pegada de crítica social, eu quero indicar Devilman Crybaby. É um anime... Título em português? Não tem. Puxa, tá difícil hoje, hein? Hoje tá com difícil. internacional. Inclusive eu não sei o título em japonês, que seria o correto, né? Que é um anime que se passa num mundo onde demônios existem. Então, a partir desse pressuposto, existe o personagem principal, que eu não lembro o nome, mas existe o personagem principal, que ele é um cara muito puro, muito puro. Ele chora vendo o problema dos outros, ele nunca chora por ele. Ele tem empatia muito forte. E por causa de um amigo dele que é mau caráter, ele acaba sendo possuído pelo demônio mais poderoso da Terra. E ele consegue controlar esse demônio. Ele é um cara muito puro. Aí ele vira o Devilman. Ele não vira um demônio, ele vira o homem demônio. É um remake de um anime antigo que virou filme, que o anime antigo é bem ruim. E o filme também. E agora esse novo é bem legal, ele meio que desconstrói o estilo do shonen dos animes, sabe? Ele não é bem shonen, mas tipo, as cenas de ação não são o foco principal, porque nem são muito boas. Porque o anime ele não tem. Ele não é muito bonito, sabe? Ele tem aquela crítica social foda. Demais, só que ele não é muito bonito de propósito, sabe? O foco não é a animação visual, é o que ele tá falando por trás. Ele fala muito sobre ódio por ódio, ele fala muito sobre fanatismo político, fala sobre diversas questões sociais e sem deixar o politicamente incorreto de lado, porque ele mostra putaria, ele mostra muito sangue, muito gore, e ele não tem medo de ser autêntico, sabe? Ele não é aqueles animes que o homem não vai, o homem e a mulher estão ali, eles nem pegam na mão do outro, que o japonês tem esse negócio, né? Não, lá ele mostra. Esse negócio aí, né? Essa coisa aí, né? Essa coisa esquisita aí. De não ficar se tocando. Eu toco. Ele acabou de tocar no Bozete, mas... Exatamente. E ele mostra tudo explícito mesmo, e a crítica social é muito foda, e a história é muito justa. Dá o nome aí de novo? Devilman Crybaby. Show de bola. André Bozete, que tá a cara do Sam Washington do Avatar, né? Olha só. Tá azul? Não, tá... Também, tá com uma cor estranha. Tá se alimentando. Enfim. Eu tô azul, né? Qual é a tua dica hoje, Bozete? Cara, eu na verdade tenho várias dicas e nenhuma.
que profundo isso. Profundo, né? É. A minha dica é viva. É. Viva a vida, porque a vida é curta. Viva enquanto viver. Não, Dica, beba água. a minha dica vai ao encontro, então, dos dois principais assuntos do nosso podcast de hoje, né? Que foi o Nós e Capitã Marvel. Já que eu falei, né, que Capitã Marvel tem uma pegada alienígenas dos anos 80 e que Nós traz uma crítica social como vários filmes de terror, né? Assistam uns filmes como A Invasão dos... Não, como é que é? Pô, não lembro como é que ficou em português. Que Fala inglês, estamos falando inglês mesmo. Dos Body Snatchers, né? Dos invasores de corpos. Assistam V de Vingança. V de Vingança, isso. Que ver a batalha final. Não é V de Vingança. V de Vingança é bom também, mas ver a batalha final. É uma dica só, Bonete. Tá dando até dica Não. de V de Vingança já. Mas... A gente não dá a dica da DC aqui. Mas assim, ó, nós gostamos da só o Carlos que não. Então assim, filmes antigos de terror com alienígenas, assim, que vocês vão ver uma pegada de Nós, vão ver uma pegada de Capitã Marvel e depois assistam os dois e vocês vão identificar esses ingredientes ali. O Bozete dando aquela dica especial da antiguidade, né? Aquela dica do idoso que não sabe focar em alguma coisa. Né? Aproveitando que todas as dicas aí são muito profundas hoje, são coisas extremamente relevantes, eu quero indicar Operação Fronteira, que é o filme da Netflix que tem no Ben Affleck como protagonista. E, cara, que supera tudo que foi falado até aqui, né? Bota Operação Fronteira em primeiro lugar na tua lista de que tem que ser assistido agora. Que aí tem o Ben Affleck como protagonista, ele tá bem gordinho também, coisa mais querida do mundo. Ele tá gordinho, né? E aí você Ele toma Coca-Cola, né? Toma cerveja. toma Brahma. E olha, é um filme que vai fazer explodir a tua cabeça. Se não me engano, o nome do filme é só Os Invasores de Corpos. Os Invasores de Corpos, mas não é esse que eu tô indicando. Tô indicando Não, é o não, Operação meu. Fronteira. Tu interrompeu minha dica, Bozete. Mas tu já falou que o cara bebeu cerveja. Eu vou dar dica de novo. A minha dica é a Operação Fronteira da Netflix, que tem no Ben Affleck como protagonista. Assista esse filme aí que é melhor que todos esses filmes que eles indicaram já. Não, a minha dica é nunca assista nada protagonizado por Ben Affleck. Tu interrompeu de novo, eu vou dar minha dica de novo. Enfim. Vão sair no... Galera, muito obrigado pela participação aqui do nosso podcast. Espero que tenha gravado tudo, né? Senão a gente vai ter que fazer tudo de novo. Mas enfim, é isso aí. E mês que vem tem mais. Ou não, acho que mês que vem a gente vai fazer 2, né? Vai fazer um do Shazam e um do Vingadores Ultimato. Vai ser 2 no mês que Se vem. você deixar de ser vagabundo, vamos. Em abril vai ter 2 podcasts aí, edição especial, um só pra falar de Shazam, um só pra falar de Vingadores, que também a gente tem que dar aí, né, fazer um podcast só aí da DC que merece destaque aí E também. eu tô ansiosíssimo pro Shazam. E um só sobre Ben Affleck. E vai ser um grande, de 7 horas, sobre a carreira do Ben Affleck. E a importância dele pro mundo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Falou. Beijo.